Amém, amados irmãos, graças a Deus. Nós entramos, nos últimos capítulos do livro, o parceiro da obra de Deus. E graças a Deus esse livro nos mostrou a importância de nós desfrutarmos o Senhor como vida. Vimos no capítulo 1 o avanço do Evangelho, uma igreja que sempre cooperou com o apóstolo Paulo para o progresso, para o avanço. No capítulo 2, nós vimos que nós precisamos ser encabeçados por Deus. No capítulo 3, fala da nossa cooperação no Evangelho. E no capítulo 4, Paulo nos mostra o que é esse Evangelho. O Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é o próprio Senhor, dado a nós como desfrute, como vida. E muitos acham mais importante você fazer obras, vocês mostrarem obras, e muito pouco não tem muita consciência. O que nós precisamos de fato é desfrutarmos o Senhor. Sabemos que a obra e a vida andam juntos. Quando nós desfrutamos de Cristo, quando nós comemos de Cristo, as virtudes divinas também vão se manifestando, que é o amor pelas pessoas, o apacentar as pessoas, a pregar o Evangelho. Então esse livro nos mostra que nós precisamos sermos cooperadores do Evangelho, sermos um pelo Evangelho, pelo avanço da vida de Deus para as pessoas. Isso é, irmãos, sermos parceiros da obra de Deus. Todos nós nos consagramos, todos nós buscamos o Senhor para que Cristo seja manifestado, para que a palavra de Deus possa chegar a todas as pessoas. E aqui agora que eu vou compartilhar os 2 últimos capítulos, lutando juntos com uma só alma. E o último fala uma vida restringida. Então, irmãos, nós sabemos que no Espírito, em Espírito nós somos um. Todos aqueles que aceitaram o Senhor, todos aqueles que têm o Senhor, contêm o Espírito. Então, no Espírito, há mais facilidade de sermos um. Mas agora, no capítulo 5, desse livro, no capítulo 6, fala de sermos um de alma. Estarmos todo mundo juntos, num só propósito, num só objetivo, de ganharmos mais de Cristo, de sermos transformados em Cristo, sermos transformados como corpo de Cristo, não como um membro individual, porque no Novo Testamento, irmãos, não existe mais espaço para o individualismo, mas no Novo Testamento existe um corpo, existe os membros, e todos os membros são importantes, todos os membros são valiosos para o Senhor. Por isso que Paulo aqui no capítulo 12, nós vamos focar em Filipenses capítulo 2, porque onde o capítulo 5 e o capítulo 6 desse livro, o irmão fala bastante desse capítulo 2. Então eu vou aqui fazer um resumo dos 2 capítulos nessa mensagem. E ele abre o capítulo 2 de Filipenses 1, ele fala assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo. Então por que nós estamos falando do Senhor? Por que nós buscamos com os irmãos? Porque há em nós, irmãos, esse encorajamento em Cristo. Eu estou aqui agora, neste momento, falando a mensagem, falando uma palavra, porque há no meu coração e há em nosso coração esse encorajamento em Cristo. Onde nós somos encorajados uns aos outros
para ganharmos mais de Cristo. E Paulo fala, se há algum encorajamento em Cristo, e se há alguma consolação de amor, o que eu estou fazendo aqui, irmãos, é uma consolação. Quando nós falamos nas reuniões, quando nós pregamos o Evangelho, há o encorajamento, há a consolação de amor. Aí Paulo continua, se há alguma comunhão de espírito, se há entranháveis afetos e compaixão, tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, pensando uma só coisa. Então, o que Paulo fala aqui, irmãos? Que nós precisamos ser um de alma, nesse mesmo propósito, nesse mesmo encorajamento, nessa mesma consolação, nessa mesma entranháveis afetos de compaixão. Isso, irmãos, deve ser o nosso foco no viver da igreja. Não para ganharmos status, não para sermos reconhecidos, não para sermos os bons pregadores. Não é isso, irmãos, que Deus quer. O que Deus quer, irmãos, é essa comunhão, é essa compaixão, é esses estranháveis afetos de compaixão. O que nos deve levar a pregar o Evangelho é esse encargo por trás dessa edificação, sejamos um de alma, tendo o mesmo sentimento, né? Eu ganhando de Cristo aqui, você ganhando de Cristo aqui, o outro irmão ganhando de Cristo lá, e assim todos nós, nesse mesmo propósito, nessa mesma meta de ganharmos de Cristo. E para isso, irmãos, não pode haver no nosso coração, né, orgulho. Não pode haver no nosso coração, né, queremos ser melhor do que o outro, sermos superiores, achar que somos superiores aos outros irmãos. Isso não é, irmãos, compaixão. Isso não é ter afetos de compaixão. Paulo quer nos mostrar isso aqui em Filipenses 2. Já nos foi dado o Evangelho, já nos foi dado Cristo. Agora nós precisamos ser um nesse mesmo propósito de ganharmos Cristo. E para isso, irmãos, nós precisamos jogar fora todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, toda a nossa soberba, né? E sermos escravos de Cristo Jesus. Servir Cristo aos irmãos. O que me leva a estar aqui nesse momento, falando a mensagem, não é para ser conhecedor, não é para ser conhecido dos... Não, irmãos. O meu coração é para que Cristo seja pregado, que as pessoas possam ganhar Cristo. Essa é a função da igreja, nessa terra. Temos esse afeto de compaixão, tendo como base a pessoa de Cristo. Isso sim é fazer a obra de Deus. Não fazermos para mostrar que somos bons, para mostrar que somos melhores. Isso não é fazer a obra de Deus. Isso aí você está edificando com madeira, feno e palha. Naquele dia, o fogo vai provar se realmente a sua obra foi feita em Cristo ou se foi feita em si mesmo. E Paulo fala aqui, se há esse encorajamento, se há esse afeto de compaixão, se há essa comunhão, tornai plena a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, pensando numa só coisa. Aí fala, e nada fazendo por ambição egoísta ou por vanglória, mas com uma mente humilde. Irmãos, a humildade é tudo na nossa vida. Nós precisamos ser humildes. Não podemos fazer nada por ambição. Se há no seu coração ambição de ganhar status, de ser melhor, de ser superior, irmãos, joga fora isso. Vamos nos arrepender. Porque o orgulho vem de Satanás. Ele fala assim,
nada fazendo por ambição, Filipenses 2:3, nada fazendo por ambição egoísta ou por vanglória, mas com uma mente humilde, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não considerando cada um suas próprias virtudes, mas também as virtudes dos outros. No Novo Testamento, irmãos, existe um corpo, e todos os membros do nosso corpo são importantes. Todos os membros do corpo de Cristo é importante, é valioso. Nós precisamos considerar todos. Nós precisamos amar todos. Senhor Jesus, não existe, irmãos, se há ambição, se há orgulho, se há vanglória, muitas pessoas fazem a obra para mostrar para as pessoas que é melhor, que ele está fazendo e você não está fazendo. Se há isso na sua mente, joga fora. Joga fora. Nós precisamos, irmãos, ser humilde. Agora ele vai falar qual é o modelo de pessoa que nós precisamos seguir. Qual é o modelo de pessoas que nós precisamos ser guiados? 5. Tendo em vós esta maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. O que de Cristo Jesus? Qual foi a maneira de pensar de Cristo Jesus? O 6. O qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar. O próprio Deus, o próprio Cristo, ele fala aqui, o qual existindo em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar. Jesus, irmãos, era Deus encarnado aqui na terra. Mas ele não se apegou a isso. Ele não se apegou a isso. Aí ele fala assim, mas esvaziou-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus, naquela tentação de Satanás no deserto, ele poderia transformar a pedra em pães, porque ele era Deus. Mas ele fala que ele não se apegou a isso. Ele não se considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso, mas a si mesmo, tomando a forma de escravo. Por quê? Porque Jesus aqui nessa terra, ele veio para servir aos homens. Ele veio para ser escravo dos homens. E nós, como servos de Deus, irmãos, nós somos escravos de Cristo Jesus. Romanos não fala isso? Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Essa é a mesma maneira. Esse é o modelo que nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos tomar na nossa vida. Servir as pessoas, dar Cristo às pessoas. Não se orgulhar, não ser soberbo, não achar que é melhor do que o outro. Isso, irmãos, você tem que jogar fora, que isso vai ser queimado naquele dia. Mas nós temos que seguir o modelo de Deus, que não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens e sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Jesus foi obediente. Jesus foi obediente. Ele poderia, como Deus, ele, como filho de Deus, ele poderia descer daquela cruz, ele poderia transformar pedra em pães, ele poderia saltar lá do monte e os anjos segurar, ele poderia. Mas ele não, irmão, ele se esvaziou. Ele fazia a vontade do Pai. Ele fazia o que Deus queria. Jesus veio como homem. Jesus estava aqui na terra como homem. E ele não, e como ele fala aqui, ele não considerou o fato
de ser igual a Deus. Ele poderia se orgulhar. Ele poderia ter essa ambição. Mas ele não foi assim, irmãos. Ele veio como escravo. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Aí ele fala, para quê? Por isso também Deus o exaltou. Se nós, irmãos, sermos obedientes, até o Senhor nos buscar, ou até Cristo se manifestar, nós também iremos ser manifestados. Como fala aqui, por isso também Deus o exaltou extraordinariamente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus ressuscitou. Ele reviveu. Ele não está mais morto, ele foi ressuscitado. Por quê, irmãos? Porque ele foi obediente. Porque ele se humilhou. Ele se humilhou. E ele, como homem, irmãos, ele tinha a possibilidade de cair também. Por que Satanás ia tentar ele? Satanás sabia que ele poderia cair. Satanás sabia disso, irmãos. Senão, Satanás é um bobo. Por que Satanás ia tentar Jesus se ele sabia que Jesus não ia cair? Não, irmão, Satanás tinha no coração dele que ele poderia derrubar Jesus. Que ele poderia derrotar o Senhor naquela tentação. Sabe por quê? Porque ele estava aqui como homem. Ele era filho de Deus, mas aqui na terra ele se esvaziou, ele se humilhou, ele, como fala aqui, sendo encontrado da forma de homem. Todas as tentações, irmãos, que nós passamos hoje, Deus passou. Deus sabe, Deus conhece. Tudo que você passa no seu dia a dia, Deus conhece, porque ele foi homem. Todas as tentações, Deus venceu todas as tentações, porque ele foi homem. E ele foi aprovado. E depois ele fala, por isso também Deus o exaltou. Por isso, por ser obediente, por se humilhar, Deus o exaltou extraordinariamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Esse é o caminho. Jesus é o modelo para nós. Por isso que Paulo abre Filipenses 2 falando, se há compaixão, se há misericórdia, se há entranháveis de misericórdia, então vamos servir os irmãos, vamos ser escravo dos irmãos. Joga fora o orgulho, joga fora a soberba. Todos os membros são importantes, todos os irmãos são importantes na edificação do corpo de Cristo. E Paulo tinha consciência disso. O 12, e assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar para o seu bom prazer. Fazei tudo sem murmurações e nem discussões. Se há murmuração, se há discussão no nosso meio, irmãos, não há edificação. Não tem como a igreja ser edificada. Nós precisamos se humilhar. Nós precisamos arrepender. Humilhar, irmãos, é constante. Nos arrepender é todos os dias. Porque, irmãos, nós somos servos. Nós somos escravos de Cristo Jesus. Nós já temos um modelo a seguir, que é o Jesus Cristo. Nós temos esse modelo. Então, se quisermos, irmãos, servir os irmãos, a nossa base é se humilhar, é servir. Não pode haver murmuração, não pode haver discussão, Paulo fala. Ele fala, para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual
resplandeceis como luzeiro no mundo, expondo a palavra da vida. Desculpa, irmãos, perdoa. Expondo a palavra da vida. A função da igreja nessa terra é expor a palavra da vida. Se as pessoas vão escutar, se as pessoas não vão escutar, irmãos, isso não importa. O que importa é pregarmos. O que importa é amarmos. O que importa é sermos escravos. Se Jesus, o próprio Jesus eles rejeitaram, você acha que eles não vão rejeitar nós, irmãos? Que somos filhos de Deus, que somos corpo de Cristo. Todo o sofrimento, irmãos, que Jesus passou, transferiu ao seu corpo. Nós vimos isso. Na semana 3, o Alimento Diário fala disso. Que do fogo ardente que surge no meio de nós, a fim de aprovarmos, assim de purificarmos. Então nós estamos neste mundo perverso, nesse mundo que é contra a economia de Deus, nesse mundo que é contra as coisas de Deus. Mas nós temos, irmãos, que falar, nós temos que expor, Paulo fala aqui, a palavra da vida. O que é a palavra da vida? Não é conhecimento, não são doutrinas, mas é o desfrute de Cristo. É o que você desfruta, você fala, você compartilha. Eu prego o evangelho porque eu desfruto de Cristo. Eu saio para pregar o evangelho e bato de porta em porta porque eu desfruto de Cristo. Irmãos, aí sim, aí a nossa obra, é recebida pelo Senhor. Porque a vida e a obra andam juntos. Não pode haver obras sem vida. Não pode haver vida sem obra. Se há vida, vai ter obra também. Porque Deus que é amor, o Deus que saiu de entenda em tenda e cidade em cidade, está dentro de nós. Então, se há desfrute, vai haver obra também. Vai haver essa preocupação com os irmãos. Vai haver essa comunhão. Como fala aqui, vai haver esses entranháveis afetos de misericórdia. Uma coisa, a obra e vida andam juntos. Então, nós temos que expor a palavra da vida, como fala aqui. Para que, no dia de Cristo, eu possa me gloriar de que não corri em vão e nem laborei em vão. Irmãos, vai chegar o dia. O dia de Cristo vai chegar. E nós iremos nos apresentar. Todos nós, a palavra diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E lá Deus vai ver, irmãos, a vida e a obra. A vida é a obra, a parábola das 10 virgens, as parábolas dos talentos. A vida é a obra. Vai lá, você vai apresentar para o Senhor. E o Senhor vai olhar a sua vida. O Senhor Jesus vai olhar para você e vai falar, servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco. Então vai chegar esse dia. Mas se há no nosso coração é soberba, como fala aqui no início que eu falei, se há no nosso coração essa superioridade, achar que somos melhores, você está edificando também, essa é a sua obra, mas é madeira, é feno, é palha, vai queimar, irmãos. Madeira, feno e palha queima. Mas quando é feito com a vida de Deus, com ouro, prata e pedras preciosas, irmãos, o fogo não queima. Então ele fala aqui que um dia vai chegar, expondo a palavra da vida para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de que não corri em vão e nem laborei em vão. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé. Irmão, como Paulo sofreu, como Paulo se entregou pelo corpo, pelos irmãos. Precisa ver, irmãos, isso no nosso coração também. O mesmo sentimento que teve de Jesus Cristo, que esteve com os apóstolos, com grandes irmãos que passaram na vida da igreja, no viver da igreja, irmãos que deram a vida. Precisa ver, irmãos, isso aí também no nosso coração. E vós também, igualmente, alegrar-vos e regozijar-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus enviar-vos. Amém. Eu vou parar aqui, eu vou para o capítulo 3 agora.
Capítulo 3 de Filipenses, estou encerrando, ele fala, Filipenses 3:7. Mas as coisas que para mim era ganho, Paulo, irmãos, era uma que poderia se orgulhar. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Ele começa a falar aqui, mas as coisas que para mim era ganho, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais ainda, também considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Para ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecê-lo. Irmãos, nós temos que conhecer Cristo. Nós temos que desfrutar Cristo. Aí todas as coisas no viver da igreja vai ser resultado dessa comunhão. Paulo jogou tudo fora. Paulo abandonou tudo para ganhar Cristo, para servir Cristo às pessoas, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Irmãos, nós sofremos nessa terra, porque nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual, que é a edificação do corpo de Cristo. E aqueles que estão dispostos a sofrer, a negar a si mesmo, irão passar por sofrimentos. Irão passar por sofrimentos. Paulo fala aqui, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Irmãos, nós estamos passando por sofrimento, nós estamos completando o que resta das aflições de Cristo a favor do corpo de Cristo. Paulo passou isso, irmãos, ele sofreu por causa do corpo, por causa dos irmãos, para servir Cristo aos irmãos. E fala assim, conformado à sua morte, para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Não fala lá aqui em Filipenses 2, que nós acabamos de ler, Filipenses 2, fala assim que Deus o exaltou extraordinariamente. Isso é, ele ressuscitou aqui, ó. Por isso também Deus o exaltou extraordinariamente. Por quê? Porque ele venceu. Como homem ele venceu. E hoje nós temos essa vida de ressurreição, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está no nosso interior, está dentro de nós. E se formos fiéis ao Senhor, se desenvolvermos a nossa salvação com temor, com tremor, naquele dia, nós também iremos, como Paulo fala aqui, para ver se há de algum modo. Por que nós servimos? Por que nós desfrutamos do Senhor? Porque nós precisamos nos entregar aos irmãos, sermos escravos dos irmãos, para que aqui, de algum modo, nós possamos alcançar a ressurreição extraordinária. Os vencedores, irmãos, irão ressuscitar, irão ser vencedores na manifestação de Cristo Jesus. Os vencedores irão servir ao Senhor por 1000 anos. E aqueles que não foram vencedores, cristãos que não foram os vencedores, precisarão passar por 1000 anos para ser tratado pelo Senhor, para amadurecer na grande tribulação. Mas os vencedores, irmãos, aqueles que se entregaram hoje, aqueles que serviram Cristo hoje, aqueles que negaram a vida da alma hoje, alcançarão a ressurreição extraordinária que Paulo fala aqui, dentre os mortos.
E no final da vida dele, ele fala lá para Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, irmãos, nós precisamos ser humilde. Ser humilde. Paulo fala que não que eu já tenha obtido ou já esteja aperfeiçoado, mas prossigo para ver se conquisto aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que os que diante estão, prossigo em direção ao alvo, para o prêmio, né, a qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto. Todos, pois, que somos maduros, pensemos dessa maneira, isso é, ser um de alma. Vamos pensar da mesma maneira. Vamos correr juntos, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Isso é ser um de alma. Isso é ser um de alma. Todos nós juntos como corpo, prosseguindo, avançando. Jesus está nos chamando lá do alto. Prossigo para o alvo. Nós não alcançamos ainda. Nenhum de nós somos perfeitos, mas uma coisa nós fazemos. Nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio. Esse deve ser o nosso coração, irmãos. Senhor Jesus, pois todos que somos maduros, pensemos dessa maneira. E se algum pensais de outra maneira, também isso Deus vos revelará. Todavia, andemos segundo a mesma regra, de acordo com o que já alcançamos. Amém, irmãos? Graças a Deus, nós encerramos, né, esse livro, né, o Parceiros da Obra de Deus. Eu acho que é um livro muito bom, principalmente para os comportores, né, que trabalham com livros, né? Eu também vendo livros, trabalho com livros, né? E nós precisamos ler os livros. Né? Não adianta apenas vender, nós não somos vendedores, nós somos comportores. Nós precisamos passar para as pessoas o que eu li, o que eu desfrutei. Falar, esse livro aqui, ó, Paulo fala, principalmente ali no livro de Filipenses, né? Ele começa a falar sobre nós precisamos ser um com o Evangelho, porque isso é comportagem, isso é falar, né, a palavra do Senhor. Na sua palavra as pessoas já vão querer comprar o livro, porque está vindo, né, nas suas palavras, no seu semblante, que você desfruta de Cristo, que você desfrutou Cristo através desse livro. Isso, irmãos, é ser comportor. Não sermos vendedores. Isso não é o objetivo. O objetivo é sermos comportores. Agora, hoje eu posso, né, vender esse livro, consigo falar desse livro, né, para as pessoas. No capítulo 1 ele fala do progresso. No capítulo 2 ele fala disso, fala aquilo. Nos dois últimos capítulos, de Paulo aqui mostra que nós temos um modelo. Você sabe qual é o modelo a ser seguido? Esse livro aqui fala. Pronto, irmão, a pessoa se interessa pelo livro. Então, irmãos, nós estamos aqui nessa terra para isso. Nós estamos aqui na terra para isso. E a função da igreja é levar a economia de Deus, né, através da Bíblia, através do livro. Amém? Que Deus possa nos abençoar e na próxima oportunidade eu já vou desfrutar do novo livro da editora, né, A Humanidade Perfeita, um novo livro, né, que Deus possa aí nos abençoar. Creio e acredito a Deus que essas palavras possam ajudar muitos irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Amém.